O nosso bate-papo de hoje no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc trata de temas importantes que relacionam a saúde ambiental e o Sistema Único de Saúde, SUS, com educação com a comunidade no contexto da crise climática e do exercício da democracia participativa. Nossa convidada é Astrid Sarmento Kozak, cientista política, doutora pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é atualmente coordenadora executiva do Programa de Extensão para a Implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde do SUS e a participação da comunidade, PNVS Comunidade. A Universidade de Brasília, UNB, em parceria com o Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e do projeto de extensão Fortalece, PSE, que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, as Universidades Federais de Goiás e do Sul da Bahia. Astrid, bem-vinda ao programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Começasse o nosso bate-papo falando como a área de educação da saúde no Sistema Único, de Saúde converge com as questões ambientais. Bom, as principais convergências, relacionadas à questão da educação e saúde e as questões socioambientais e climáticas, as principais delas estão relacionadas principalmente com a promoção de saúde ambiental, que é a questão da educação em saúde, que vai tratar os impactos ambientais na saúde, como a poluição, acesso à água potável, as mudanças climáticas, que a gente vem enfrentando, inclusive, nesse processo todo no nosso país e no mundo todo, a prevenção de doenças relacionadas ao meio ambiente, como a prevenção de doenças causadas por fatores ambientais, como respiratórias, cardiovasculares, inclusive também as arboviroses. E a gente está enfrentando aí um grande problema, por exemplo, com a dengue. A gente tem todo um processo que desenvolve questões climáticas, e que atua diretamente, inclusive, com o desenvolvimento também sustentável, que a educação em saúde, ela promove práticas sustentáveis e ela reduz esses impactos. Então, quer dizer, obviamente, os três principais pilares relacionados à questão socioambiental, principalmente a educação. E a educação, na verdade, ela está ligada a todos os processos. Se a gente não desenvolve um processo de educação, de conhecer, de estudar, a fundo qual o problema, quais são as causas, a gente não consegue fazer planos de ação efetivos, para lidar com os problemas climáticos no país. Outra questão importante que converge bastante também está relacionada à justiça ambiental, e social, que é educação em saúde trabalhando as desigualdades socioambientais. Quem são mais afetados pelos problemas climáticos? É quem está na periferia, quem mora nos barrancos, nas encostas dos rios, em casas que não têm saneamento básico. Então, a população em situação de rua, por exemplo, enfrenta grandes problemas relacionados ao clima e às doenças. Então, essas populações em vulnerabilidade social, elas são as mais afetadas pelos problemas ambientais. Outra convergência central também é a gestão de resíduos e a logística, de coleta e de disposição desses materiais. A gente, como trabalha muito com saúde, por exemplo, a gente tem o lixo hospitalar, é uma questão muito complexa. O Brasil não trabalha sobre isso, não pensa sobre isso, não reflete em possibilidades, inclusive, de mudança no descarte desses processos. A gente até tem no programa PNVS Comunidade, inclusive, um dos nossos projetos que tem essa pauta, da educação em saúde, com essa questão das práticas de gestão de resíduos, de logística, que eles chamam de logística reversa, desses serviços de saúde. Então, essas são questões assim de convergência para mim que são muito centrais. E quando a gente vai pensar em mudanças climáticas, a gente vai pensar também no acesso à água potável e saneamento, que está diretamente relacionado com todas essas questões que eu disse. A poluição do ar. A gente está vendo aí a questão das queimadas, grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, passaram por grandes crises que a gente nunca tinha visto, do céu todo coberto, a gente tem, assim, a natureza ela tá tentando de alguma forma nos dizer que a gente precisa sim, trazer educação para o nosso dia a dia, estudar isso inclusive desde a juventude nas escolas,
né, nesse processo também, para a gente poder conscientizar a sociedade, né? Até hoje eu me choco até hoje quando eu vejo alguém pegando assim, um lixo, comendo uma coisa e jogando na rua, né? Mas a gente não tem, o nosso processo de educação no Brasil, né, é muito problemático, a gente não tem isso no currículo escolar, né? A gente não tem essa pauta dentro de casa, né? De falar com os filhos da importância da reciclagem, né? De jogar o lixo no lixo, de fato, né? Coisas simples da rotina do dia a dia, né? E principalmente o uso racional dos recursos naturais. A gente tem vários estudos hoje sobre diversos processos de energia sustentável, como a solar, a eólica. O Brasil simplesmente poderia produzir energia desse tipo, né, com assim, em larga escala para o mundo inteiro, né? Mas a gente também precisa ter o entendimento de que todas essas convergências estão diretamente relacionadas ao nosso modelo de sociedade, o nosso modelo econômico, né, que visa o capital, que visa o acúmulo de recursos, né, e não qualidade de vida para toda a população. Eu acho que esse é o cerne da questão democrática, está ali, né, por trás de todo esse processo. E além disso, a gente também tem a questão da conservação da biodiversidade, né, que também vai trazer uma questão muito importante, que é a gente preservar. Astrid, fale a respeito das experiências, né, do programa de extensão para implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde no SUS e a participação da comunidade, que tem apontado para esse sentido, né, essa convergência que a gente está conversando agora. Da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente, né, e em parceria com a Universidade de Brasília. E aí esse projeto ele visa exatamente trazer as questões da implementação da vigilância, né, para dentro da comunidade, atendimento e tal. E aí nesse processo a gente, né, teve já 75 projetos em todo o território nacional. Desses 75 projetos a gente tem projetos em todo as 5 regiões no Brasil. Hoje a gente abarca um total de 33 instituições de ensino superior. E também 23 estados no Brasil. E a gente tem 3 projetos, né, que vão falar sobre essa questão, né, vão pautar sobre a questão ambiental. Por aí a gente já vê a importância que, infelizmente, não é dada, né? Nós temos 55 projetos hoje e nós temos só 3 projetos que pautam de fato essa temática. Alguns, claro, acabam passando pela discussão, porque ela é inevitável. A gente até teve um webinário, inclusive, só sobre a questão climática, que aconteceu dentro do G20, né? Inclusive está disponível no nosso canal, que é o PNVS Comunidade, e a gente tratou nesse webinar exatamente essa questão. Mas os 3 projetos que a gente tem, 2 deles, inclusive, ficam em Belém, né, no Pará, exatamente porque essa pauta é muito importante para a região norte, né? Então a gente tem o vigilância de doenças pelos rios da Amazônia, inclusive tem até uma matéria sobre ele no nosso site, né, que ele é um projeto de destaque, né, que faz exatamente, consegue articular todas essas pautas das doenças causadas pelas questões fluviais, né, está discutindo a Amazônia, que é uma discussão, né, global, e ele faz esse atendimento direto, né? A coordenadora é a Daniele, e ele fica lá na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Ciências da Saúde. O outro projeto que a gente tem é o impacto das queimadas na saúde coletiva, uso de sensores de baixo custo no monitoramento da qualidade do ar no estado do Pará. Eles começaram exatamente naquele momento que a gente teve aquela crise das queimadas, né, com a poluição, ficou praticamente assim, né, uma pauta que foi discutida no mundo todo, né, e aí eles vieram com esse projeto da Universidade Federal também do Pará, só que no campus Belém, na unidade de lá, na faculdade, na Universidade Federal do Pará. O outro projeto que a gente tem vai tratar sobre educação e saúde com a população das cidades estrutural para a prevenção das arboviroses, né, da professora Vanessa, que está na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia, no Distrito Federal. Esses 3 projetos falam diretamente sobre a pauta climática, sobre as questões ambientais, né, e produzem, inclusive, boletins sobre as queimadas e o monitoramento da qualidade no ar, o da professora Silvia. Então, assim, são trabalhos de alta relevância, né, e que a gente quer ampliar, inclusive, para a nossa próxima etapa do PNVS Comunidade 3, que vai ser a 3ª edição do projeto, que está programada agora para o ano de 2025. É muito interessante o que você falando, né, da questão de Belém, né, que por coincidência vai ser a COP
COP30, né, em Belém, né, e vem ao encontro, né, de tudo que a gente está conversando agora. E como as comunidades podem elaborar projetos, né, que atendam o recorte da saúde ambiental, tendo em vista, né, esse terceiro, né, terceira etapa até. Nessa terceira edição do PNVS Comunidade, a gente está alterando, a gente está desenvolvendo um novo edital. E como a pauta, né, da questão ambiental, da crise climática, é uma discussão, né, global, né, e a gente está aí caminhando, como você falou, né, para a questão do COP30 em Belém, que vai ser no Brasil, né, isso vai ser um marco histórico, né, para a gente. Então, a gente vai incluir uma das linhas de ação, a gente vai incluir uma discussão específica sobre as questões ambientais e climáticas. Né? Então, assim, a gente quer abrir uma pauta específica, né? A gente tem 6 linhas de ação atualmente, né, organizadas ali no processo de cada tema, né, dos projetos, para que a gente possa acompanhar dentro daquelas linhas. E aí o nosso objetivo agora para a terceira edição é a gente ter uma linha que paute só essa discussão, né, porque ela é crucial para a nossa existência, né, no planeta. Né? Então, assim, a gente vai fazer essa linha de ação voltada para esse tema. E no site da Universidade de Brasília, né, na divulgação dos editais, porque ele é um projeto vinculado ao UNB. Ele também sai nas nossas redes sociais do PNVS Comunidade. Nós vamos divulgar tanto no site, né, quanto no nosso Instagram do PNVS Comunidade. A gente vai fazer uma ampla divulgação do edital e também através do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, né, que também distribui através de postagens, publicações e e-mails para todas as instituições de ensino superior no Brasil. Né? Então, a gente faz essa divulgação e aí qualquer instituição de ensino superior pode concorrer a esse edital. Basta, né, se inscrever na época e apresentar um projeto né, que paute dentro de alguma das linhas de ação, como a gente estava falando agora anteriormente. Eu acho que é isso. E Astrid, com relação assim à participação da comunidade, quando a gente fala de sociedade, né? Como a sociedade, a comunidade pode participar e o quanto ela contribui, né, para todas essas ações que vocês estão fazendo? Bom, é fundamental, né, essa pauta da educação em saúde, ambiente e a participação da comunidade, porque a gente precisa levar exatamente essa discussão, é levar a pauta, né, ambiental, climática, social, né, todo esse cuidado da saúde para dentro da comunidade. Né? É levar o conhecimento para dentro da comunidade e também aprender com a comunidade. Inclusive, a gente tem desenvolvido trabalhos também com populações originárias, por exemplo, né? Indígenas, Amazônia, a gente tem muito esse contato, né? Com todo esse processo, inclusive de utilização das PICs, por exemplo, que é uma discussão importante na saúde, que a gente articula o não, né, envolvimento tão pesado, né, da farmácia, nessa questão farmacológica, industrial, né, onde a gente tem processos mais naturais, com utilização de matéria-prima do nosso próprio Brasil, né, que a gente produz, a gente vende para fora, mas a gente tem aqui dentro também esses processos. Então, assim, o conhecer a comunidade, né, para a gente ter esse aprendizado do que a comunidade tem para trocar conosco e levar esse conhecimento. Então, por exemplo, essa questão da pauta, por exemplo, das arboviroses, a gente precisa levar essa discussão para a comunidade, né? A questão, por exemplo, da dengue, né? Questão simples, básica. A gente precisa levar o conhecimento. Muita gente ainda não sabe como é que funciona, como é que não pode deixar um potinho com água, não pode isso e tal, não vamos jogar lixo na rua, no terreno baldio do lado da minha casa, né? Não adianta eu limpar a minha casa e o vizinho não limpar a dele, né? São questões básicas que a gente precisa levar. E a participação da comunidade é exatamente o que eu estava falando sobre a questão do modelo de sociedade que a gente vive. Né? Se a sociedade não começar a entender que a pauta climática, ambiental, e que a questão democrática da participação, né, do povo, da população, nos processos, tanto de educação quanto de saúde, infelizmente a gente não vai mudar, a gente não vai andar. Se tudo ficar na mão dos governantes, a gente não anda, a comunidade tem que tomar também, né, posse dos seus poderes e do conhecimento. E por isso o processo de educação e saúde é tão importante, inclusive no ingresso,
da educação, desde a educação básica, né, até a educação do ensino médio e principalmente na educação e ensino superior, né, a gente pautar as questões da saúde, né, é conhecer o Sistema Único de Saúde, saber o que é o SUS, o que é vigilância em saúde, né, hoje a comunidade tem muita gente que não sabe, o SUS é só o posto de saúde onde eu vou atender, mas ele não tem o entendimento de que o SUS está na sua água, que o SUS está na sua vida, está no seu cotidiano, está todo dia no processo, né, no Plano Nacional de Imunização, enfim, né, você respira Sistema Único de Saúde o tempo todo. E a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria que você pudesse também falar da importância do papel feminino na educação em saúde e no contexto da crise climática também. Aí eu abro espaço para falar, não só como professora, né, como defensora da políticas públicas, principalmente de saúde, mas também uma pesquisadora de gênero, que sou mãe, né, sou mulher, né, sou professora, né, sou educadora, então esse processo todo é que é muito importante para mim, né, qual que é a importância do papel feminino em toda a existência desse processo, né, principalmente porque as mulheres, elas são responsáveis pelo cuidar, né, o cuidar da saúde, né, o cuidar da família, né, a gente tem várias pesquisas, né, onde a relação do conhecimento da mãe, do processo de formação, inclusive, da mãe, impacta diretamente no desenvolvimento dos filhos e filhas dentro de casa, né, a questão de, né, fazer um dever, de conversar sobre a questão, sobre a pauta. Por quê? Porque a mulher ocupa esse espaço na sociedade do cuidado, né? E principalmente nas áreas vulneráveis. A gente tem muito mais enfermeiras, a gente tem muito mais educadoras, né? A gente tem muito mais mães solos que cuidam, né, dos seus filhos, das suas famílias, né? Então a gente tem as mulheres ocupando um espaço central na sociedade hoje como um todo. Somos maioria eleitoral, somos maioria quantitativa na sociedade, somos maioria na produção econômica do país e somos maioria nas universidades federais, inclusive, né? Então, a educação em saúde ambiental é muito importante para que as mulheres possam ter o conhecimento, transmitir isso nos processos de educação e dentro de casa, né? Conversar sobre a crise climática, né? A criança joga um lixo, é você educar, não, meu filho, o lixo não pode ir no chão, ele demora milhões de anos para se decompor, né? A gente tem que jogar aqui, vamos, né, separar o que é reciclável, né? São questões simples do dia a dia, né, que a gente precisa ter esse entendimento. E além disso, as mulheres têm um papel vital na produção, né, como eu disse, né, não só cuidando da questão do bem-estar da família, mas a questão que pode inclusive trazer uma questão, né, que empodera as mulheres no sentido de promover práticas sustentáveis, né, de pensar como prevenir doenças. Por exemplo, a gente tem ali os projetos que a gente fala do PNVS Comunidade, os 3 são coordenados por professoras, mulheres, né? Só aí a gente já pode ver o empoderamento das mulheres nessa discussão, nessa pauta, né? E eu acho que, assim, é muito importante a gente pensar na questão de superar desigualdades, né? E a discussão do espaço da mulher é uma pauta fundamental nesse processo. Então, essa desigualdade de gênero, né, ela precisa pensar em como promover igualdade de oportunidades para mulheres e meninas, né? A gente tem, por exemplo, projetos hoje voltados para, né, para pesquisa de mulheres e de meninas, né, no Ministério, inclusive, da Ciência e Tecnologia, pensando nessa participação. Então, como que a gente pode fazer com que todas essas mulheres, que são maioria nesses espaços, né, porque a gente é considerado minoria numa questão assim, né, que eu sempre falo, a gente é maioria em tudo, a gente só é minoria no respeito que a gente não tem da igualdade nos espaços com os homens, né? A gente não quer ser mais, a gente não quer ser maior, a gente só quer ter o mesmo espaço, né? Atualmente, mulheres ganham 60% menos do que os homens dos mesmos cargos, né? Isso é uma questão importante e crucial para a gente pensar. Então, eu acho que incluir essa perspectiva feminina, né, na tomada de decisões sobre políticas públicas de saúde e meio ambiente é fundamental, porque a mulher está no cuidado, ela está nos espaços, ela está na família, e garantindo, assim, uma abordagem que vai ser mais eficaz, mais equitativa, né, pensando na questão da crise climática. Então, eu acho que, assim, o impacto dessa, né, de pensar em como que as mulheres são fundamentais no processo de educação é isso. A gente está ocupando os principais espaços onde esses debates são necessários. Infelizmente, só não estamos ocupando o maior espaço aonde? No Estado, né?
exatamente onde as leis são definidas, onde as pautas são votadas, né, que é no Congresso, que é no Senado, né, as mulheres não são uma maioria. Como que a gente pode começar a ocupar esse espaço, que é o que falta para a gente, que é o espaço decisório das tomadas de decisão, né, que é no Senado, que é nas câmaras, nas assembleias legislativas, né, como prefeitas, como vereadoras, como deputadas, né, como que a gente pode ocupar esse espaço, que é o único que a mulher ainda não consegue ocupar, né, da forma que deveria. Gratidão, professora, e até uma próxima. Muito obrigada, querida.